Homem morre durante festa em Francisco Sá, no norte de Minas. Justiça condena banco por danos morais em Montes Claros. E mais, polícias militar e federal fazem balanço da Operação Independência. E no esporte, Cruzeiro e América ficam no empate em mais uma rodada do Brasileirão. Time alvinegro se prepara para jogo de logo mais contra o Atlético Paranaense. E ainda nessa edição a gente faz um passeio pelos registros do Centro Histórico de Montes Claros. O Vim TV Notícias já está no ar. Olá, segunda-feira, 10 de setembro, a gente começa essa edição falando do direito do consumidor. Em decisão recente, a Justiça de Montes Claros condenou uma instituição bancária a indenizar sua cliente por danos morais. O fato demonstra que a facilidade na contratação pode colocar em risco o direito do consumidor. De acordo com o Banco Central, somente nos primeiros 5 meses de 2018, o número de empréstimos consignados pulou de 4 bilhões para 30,2 bilhões, 16% a mais do que o mesmo período de 2017, e é preciso ter cuidado com o excesso de ofertas. Seu Catarino é aposentado e não sabe ler. Ele ficou surpreso quando foi olhar o contra-cheque e só tinha R$300 para receber. Eu chegava para pegar meu pagamento, eles falavam que tinha um dinheiro extra para mim. Como eu não sei ler, eu pegava, você vai sacar tudo? Eu vou. Aí me passava o dinheiro todo para mim. Seu Catarino não sabia que era um empréstimo. Ele não foi informado e passou dificuldades financeiras por isso. Fiquei passando necessidade, fiquei devendo demais, que até hoje eu estou devendo ainda. Esta advogada diz que não é legal que a instituição financeira realize empréstimos sem informar o aposentado. Nenhum negócio jurídico ele pode ser feito sem conhecimento das duas partes, né? Da instituição financeira e também do consumidor. Ela dá dicas sobre o que o consumidor deve fazer para reaver seu salário integral caso o empréstimo ocorra sem a sua autorização. O consumidor ele deve devolver esse valor. Ele pode devolver por meio de depósito judicial, com intermédio do advogado, pode devolver através do PROCON e também fazendo uma TED, entrando em contato diretamente com o banco que que colocou esse dinheiro lá e fazendo uma TED, devolvendo esse dinheiro ao banco. E foi realizado desde quinta-feira a Operação Independência pelas polícias militar, rodoviária e federal. As ações terminaram na noite deste domingo. A PMR realizou fiscalizações em mais de 5 mil veículos. 15 carteiras de habilitação foram apreendidas e 6 pessoas foram presas por embriaguez no volante. Houve 11 acidentes com vítimas, sendo um deles fatal, onde faleceram 5 pessoas próximo à cidade de Pedras de Maria da Cruz no sábado. Já a Polícia Rodoviária Federal informou que durante a operação 4 pessoas foram presas em decorrência a porte ilegal de armas e também embriaguez no volante. Outros 3 autores estão foragidos após cometerem assaltos. E a celebração da independência do Brasil foi comemorada na última sexta-feira. Mas será mesmo que podemos afirmar nos dias de hoje que somos um país independente nestes 196 anos de proclamação da República? O nosso repórter Nairlan Cleito bateu um papo com quem realmente entende do assunto. Neste feriado, nós tivemos uma falha técnica durante a transmissão e você confere agora. Muito bem, para falar um pouco sobre os detalhes da independência que normalmente nós não ficamos sabendo nos livros populares de história, eu estou aqui com 2 grandes historiadores, a dona Glorinha Mameluque e também o Vanderlino Arruda, presidente e fundador do Instituto Histórico Geográfico de Montes Claros. Eu começo com a dona Glorinha e pergunto, né, dona Glorinha, o que exatamente ocorreu às margens do Ipiranga? Bom, segundo os historiadores, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro estava às margens do Riacho do Ipiranga com seu regimento. Ele tinha ido a São Paulo para assegurar a lealdade do povo lá de São Paulo ao governo dele. Mas nesse intervalo, no dia 2, precisamente, 2 de setembro, a princesa Leopoldina havia reunido o Conselho do Estado porque havia ameaça de que o Brasil pudesse voltar a ser colônia. Então, reunida com esse conselho, ela assinou a Declaração da Independência. Ela era regente na falta do príncipe Dom Pedro,
E como naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, o que ela fez? Ela mandou um mensageiro atrás de encontrar com ele para informar que havia assinado a Declaração da Independência. Então, ele recebendo naquele momento, ele ordenou que todos retirassem aquelas braçadeiras que diziam que eles eram subordinados a Portugal, e deu aquele grito famoso que nós todos conhecemos, desde lá o curso primário: independência ou morte. Nunca é demais dizer, então, que praticamente a Declaração da Independência foi feita pela dona Leopoldina, né? Apesar das mulheres naquela época serem ainda tão discriminadas, mas esse fato tão importante saiu das mãos de dona Leopoldina, né? Que era do Brasil, princesa do Brasil. Tá certo, então. Agora eu vou perguntar para o Vanderlino Arruda. Entre a Declaração da Independência, né, e a real independência brasileira, levou-se quanto tempo mesmo, Vanderlino? Todos são tratos diplomáticos, algumas coisas, tratos militares. Na verdade, o Brasil passou a ser importante a partir da chegada de Dom João VI, que é pai do Dom Pedro I, que é o fundador do Banco do Brasil, do Jardim Botânico, da Imprensa Nacional, da abertura dos portos. Por exemplo, esse palácio que agora foi incendiado foi começado com Dom João VI, que é o pai de Dom Pedro I. O Conselho de Estado, que Glória Memelucci disse aí, em grande parte desse conselho era da maçonaria. Então, na verdade, esse conselho, no dia 31 de agosto de 1822, ou seja, 7 dias antes, já tinha deliberado da separação do Brasil com Portugal. Então, quando a princesa Leopoldina, que há se que destacar, era uma grande administradora, ela vinha da casa da Áustria, uma mulher muito culta, e o Brasil deve muito a ela, porque grandes coisas, digamos assim, da história do Brasil, passaram pela decisão dela. O Pedro I tinha suas aventuras e ela ficava grande parte da administração. Então, é levada essa decisão para ele. Ele vinha de Santos, estava em São Paulo, no Ipiranga, e ao receber a carta dá aquele ato de revolta, e o grito é "laço fora soldados", que é essa retirada das divisas militares dos soldados portugueses. E levanta a espada e grita "independência ou morte", o que indica que ele estava decidido à guerra, se fosse preciso. O Dom Pedro I era um guerreiro realmente bom. Quando ele sai do Brasil, depois da Constituição do Império, ele desce na Ilha Terceira, próximo à Europa, monta um exército e desce no norte de Portugal, armado, para retomar, porque Portugal estava praticamente por dentro da Espanha, influência do marido da irmã dele. E aí ele avança para o sul e retoma também a independência de Portugal. Essa menor política, não era uma ocupação. E enquanto ele é no Brasil o Pedro I, em Portugal ele é Pedro IV. A importância dele é tão grande em Portugal que a segunda estátua mais alta do país é a dele. Ela está no centro de Lisboa e eles têm o maior respeito. A sorte, eu conheço o local, a Câmara, no Palácio de Queluz, que é uma cidade ligada a Lisboa, onde ele nasceu e onde ele morreu. Isso aí que é interessante, como é que era a tradição. Era, naturalmente, a residência do Dom João VI, o menino nasce lá. E já era ele, o comandante, morando lá, quando então vem realmente a morte. Então, é a mesma cama, o mesmo quarto, o mesmo ambiente de nascimento e morte desse grande homem. Nesse centenário é que os restos mortais vieram para o Brasil, né? Os restos mortais de Dom Pedro I, que hoje estão em Petrópolis, não é isso?
Estão lá na época dos... Ainda bem que não foi no Palácio que queimou. Pois é, sim. Pois é, só dando um parecer aqui, eu gostaria de saber, Vanderlei, na situação política brasileira naquela ocasião, né, as entidades de classe que compunham então a sociedade política, como era? Tá vendo aí, a maçonaria era exatamente uma sociedade de classe, tá vendo aí, uma instituição já que o próprio Pedro I fazia parte, ele era maçom. Daí a liberdade que a loja teve de ser direto para ele, que era a decisão dos irmãos, que era grande parte, como eu disse, o Conselho de Estado. Então, ele chegou. A prova é tão grande desse fato que, ao chegar ao Rio de Janeiro, em vez de ir diretamente para o Palácio, ele passou na loja maçônica Comércio e Artes do Brasil, para prestar conta do mandato que ele recebeu. Então está exatamente na história. E a maçonaria não foi só desse episódio, não, da Inconfidência Mineira, o Tiradentes também a mesma coisa, a proclamação da República mais tarde, a mesma coisa, o Marechal Deodoro. E, pelo menos até 1900, há coisas assim interessantíssimas, porque começado o progresso com ele, foi possível, ao chegar à República, um grande governo do Pedro II, filho dele, de estabelecer a escola pública, o registro civil, o casamento civil, muita coisa de progresso foi realmente parte daí. Muito bem, então descobrimos um pouco mais da independência brasileira e seus meandros, detalhes que muitas vezes nós não conhecemos nos livros de história. É isso aí, Nairlan Cleiton Barbosa para o Vim TV Notícias. E na volta do intervalo, a gente fala de rodada do Brasileirão aqui no Vim TV Notícias.